O Lula vai ser candidato a presidente da República novamente. Ele está aparecendo na frente das pesquisas, se tornando o principal adversário daqueles que são contra a corrupção. Os petistas estão usando no mínimo duas estratégias para fazer com que o Lula volte à presidência. Se você é contra a corrupção e é contra o petismo, fique até o fim desse vídeo para você entender quais são essas estratégias e como nós podemos fazer para combater. A primeira estratégia que o PT está usando é a estratégia de fazer com que o Lula pareça um cara moderado, de puxar o Lula para o centro. Essa estratégia ela é usada por qualquer pessoa que quer concorrer a um cargo executivo, porque esse conceito já é estudado na ciência política e funciona basicamente da seguinte forma: quando nós expomos nossas opiniões, todas as opiniões políticas que nós temos, nós tendemos a ficar restritos ao nicho da sociedade. É muito difícil alguém chegar no executivo expondo plenamente todas as ideias que tem, porque naturalmente as pessoas discordam, e quando você expõe todas as suas ideias, quanto mais ideias você expõe, mais difícil fica de você ter um público amplo. E todo mundo que quer sair do legislativo e ir para o executivo precisa agradar no mínimo 50% das pessoas do país ou do estado que quer governar. Para agradar essas pessoas, algumas ideias precisam ser menos faladas, algumas formas de comunicar as ideias têm que ser mudadas, algumas concessões têm que ser feitas para que seja possível atingir no mínimo 50% do público e chegar à presidência da República, como é o caso do Lula e como é o caso também do Bolsonaro. Então todo candidato a um cargo no executivo, ele modera o discurso para atingir um público mais amplo. Ele vai ao centro, ele sai do extremo das próprias ideias. Não, aqui eu não estou falando extremo no sentido negativo, mas extremo no sentido de atingir poucas pessoas. E ele tem que migrar para o centro para conseguir ganhar a eleição. E tem muita gente que acha que o Bolsonaro ele sempre foi autêntico. Ele é até um cara autêntico, mas ele também teve que fazer esse aceno ao centro, ele também teve que migrar para o centro para conseguir vencer a eleição. E o Lula está tentando fazer isso. Basicamente, a estratégia do Lula é a mesma que ele já usou quando ele foi presidente da República pela primeira vez, fazendo concessões aos liberais, porque as pessoas, aquela carta aos brasileiros, porque as pessoas tinham medo do Lula sindicalista. Então ele acenou ao centro, acenou ao mercado. Inclusive, o começo do primeiro mandato do Lula, ele até manteve algumas políticas liberais ali para não parecer radical, para não espantar o público. E ele está tentando repetir a mesma estratégia. Essa estratégia também já foi repetida com a Dilma. A Dilma ela colocou o Michel Temer de vice, que era um cara do centrão, porque daí o Temer passaria moderação e traria tranquilidade ao mercado financeiro. E agora a estratégia do Lula é trazer o Geraldo Alckmin, ele mesmo, que foi governador de São Paulo, que é um cara teoricamente de centro. Ele está trazendo o Geraldo Alckmin para a campanha dele, para ser o vice-presidente dele. Por quê? Com o Geraldo Alckmin, ele passa a imagem novamente de moderado. Obviamente, depois que ele chegar lá na presidência da República, aos poucos ele vai abandonando o discurso moderado e vai conseguindo forçar, empurrar goela abaixo da sociedade as ideias mais extremas que ele tem. Então essa é a primeira estratégia que o PT está usando. E nesse ponto nós não temos muito o que fazer, porque isso depende mais do Lula e das articulações políticas que ele está fazendo do que da nossa comunicação. O máximo que nós podemos fazer é falar contra isso, mas sinceramente não vai ter tanto efeito prático. Agora, existe uma segunda estratégia que é mais fácil de combater, também exige o nosso engajamento, a nossa comunicação, que é a estratégia de não tocar nos assuntos sobre o passado. O Lula vai evitar o máximo possível falar sobre os escândalos de corrupção dos quais foi acusado. Apesar dele dizer que foi perseguido, ele não vai ficar falando o tempo todo e tocando o tempo todo nesse assunto. Ele não vai ficar falando, eu fui perseguido, fui preso, porque ele quer que as pessoas esqueçam isso. Porque lembrar que ele foi preso é lembrar dos escândalos, é lembrar dos milhões que foram desviados, é lembrar das evidências que levaram ele a ser condenado, é lembrar também que ele não foi absolvido, mas que o processo que condenou ele foi revogado, mas as provas estavam lá. Ele foi condenado não só por Sérgio Moro, mas ele foi condenado também por um órgão colegiado. E ele não quer lembrar isso. É melhor que ele evite esse assunto. É melhor que ele evite o tema corrupção, porque dessas pessoas não tem como associar ele à corrupção. E assim ele se torna um candidato mais palatável e mais forte para garantir a eleição. E nesse aspecto nós podemos sim combater o petismo, que é divulgando aquilo que aconteceu, divulgando que nos governos petistas o Brasil viveu um dos maiores esquemas de corrupção da história. Dinheiro saiu da Petrobras, dinheiro que era para ter para a saúde não foi, dinheiro que poderia ter melhorado a vida dos mais pobres não foi usado para isso, e muitas pessoas enriqueceram, bilhões foram recuperados nas operações contra esses corruptos envolvidos nos esquemas.
pessoas da alta cúpula do PT foram presas e o próprio Lula chegou a ser preso. E nós brasileiros, nós que acreditamos na ética e somos contra a corrupção e não queremos que o Lula volte em hipótese alguma à presidência da República, temos que lembrar isso o tempo todo. Tem que ser igual aquele ferrinho de dentista incomodando o Lula, como uma sarna nas costas do Lula o tempo todo, combatendo e lembrando o que ele fez com o nosso país. Lembrando que ele começou o nós contra eles. Muito se fala em polarização, mas quem começou a polarizar foi o petismo. Lembrando que ele sempre esteve ao lado de grandes ditadores. Lembrando que ele quer controlar a mídia, que ele quer controlar a imprensa. Nós temos que expor quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos que expor quem é o PT e quais ideias terríveis eles defendem. Só dessa forma será possível convencer as pessoas de quão ruim é o PT e evitar que o Lula volte à presidência da República, que nunca foi o lugar dele. Porque o lugar dele sempre foi e sempre será atrás das grades. Se você concorda com esse vídeo, se você acha que o petismo deve ser combatido, que o Lula não pode voltar à presidência da República, eu peço que você curta, comente, compartilhe, divulgue o máximo possível, porque essa é a melhor forma, conscientizando as pessoas de combater a corrupção e de combater o PT, o que é quase assim um sinônimo. Muito obrigado e falou!